Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com um sermão intitulado A Família Celestial e a Sabedoria. Que tipo de sabedoria Deus nos dá sobre a família celestial? Irmãos e irmãs, quem tem a maior sabedoria? É claro, não há dúvidas de que Deus tem a maior sabedoria. Porém, podemos dizer que o rei Salomão tinha a maior sabedoria entre os que viveram nesta terra, e ele recebeu essa sabedoria de Deus. O rei Salomão pôde receber um presente muito especial de Deus, a sabedoria. Como resultado, quando ele governou o reino de Israel, ele não confiou no uso da força ou coerção. Ele foi um rei sábio que governou o seu povo com sabedoria. No livro do Eclesiastes, ele explicou a sabedoria que os seres humanos devem possuir. Vocês se lembram do que é? Agora vamos ver a maior sabedoria escrita por Salomão. Salomão tentou muitas coisas diferentes para conseguir essa sabedoria. Ele era o rei que desfrutou de tudo que as pessoas do mundo buscaram, e que possuía tudo que seu coração queria. Ele não negou nada do que seus olhos desejaram durante a sua vida. Porém, no final, o que ele compreendeu que todas essas coisas eram? Ele escreveu que todas elas eram sem sentido. Vamos ver o livro do Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não deve estar escrito na Bíblia algo brilhante, esperançoso e centrado no futuro? Por que Salomão usou a expressão negativa vaidade? Irmãos e irmãs, vamos supor que não encontramos Deus, e nem recebemos o perdão de pecados durante a nossa vida. Que tipo de vida seria essa? Podemos dizer que uma vida sem salvação não é nada além de vaidade. Isso é o que Salomão apontou nesse versículo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte, volve-se, e revolve-se, na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche, ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel, em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar, e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria, e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura, e o que é estultícia, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. No livro do Eclesiastes capítulos 1 a 12, ele expressou todos os assuntos sobre a vida humana. Qual foi a sua conclusão? Ele escreveu que as pessoas são ávidas por coisas sem sentido. Elas discutem uns com os outros, brigam uns com os outros,
e até machucam os outros para o seu próprio benefício. No final, porém, tudo é vaidade, assim como correr atrás do vento. É por isso que a sua primeira expressão foi vaidade de vaidades, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Se falharmos em encontrar Deus durante a nossa vida, se falharmos em receber o perdão de pecados e a salvação de Deus, e falharmos em entrar no reino dos céus, nossa vida será como correr atrás do vento, seria inútil. Com o passar do tempo, ele compreendeu que não podia mais encontrar o sentido da vida. Ele se perguntou: por que eu tive que viver dessa forma? Foi por isso que ele encontrou muitos sábios. Ele falou com pessoas que eram conhecidas por sua sabedoria e conhecimento. Não importava o quanto ele se dedicasse ao entendimento da sabedoria e também da loucura e da estultícia, ele não conseguia encontrar a verdadeira e duradoura sabedoria que ele estava procurando. Então, qual foi a conclusão do assunto? Teme a Deus. Além disso, o que devemos fazer? Guarda os seus mandamentos. Em outras palavras, obedeça aos seus mandamentos. Essa foi a conclusão que ele queria transmitir às pessoas do mundo sobre a maior sabedoria que elas devem ter. Todos os membros da família celestial devem ter essa sabedoria. Deus é a fonte da sabedoria, o princípio do conhecimento e a origem do amor. Portanto, hoje, enquanto pensamos em nossa família espiritual, vamos entender através dos ensinamentos da Bíblia o motivo de Deus querer nos dar essa sabedoria. Vamos ver o livro do Eclesiastes, capítulo 12. Vejamos o capítulo 12, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Vejamos o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão analisou todos os tipos de sabedoria que ele desejou obter nesta terra, e se aplicou ao entendimento da sabedoria, e também da loucura e da estultícia, mas ele não encontrou nada. Não havia nada que ele pudesse aprender com eles. Tudo foi temporário, passageiro e momentâneo. Irmãos e irmãs, nossa vida é extremamente curta. Por esse motivo, nossa vida é frequentemente comparada a uma gota de orvalho em uma folha. Assim que o sol nasce, a gota de orvalho desaparece muito rapidamente. É por isso que o momento fugaz da nossa vida é descrito como uma gota de orvalho sobre uma folha. Enquanto pensamos mais uma vez sobre quão iminente é o eterno reino dos céus, e quão transitória é a nossa vida, vamos nos esforçar para viver cada dia e cada hora enquanto construímos um gracioso e lindo relacionamento com Deus. Seria realmente maravilhoso se acumulássemos isso durante a nossa vida. Vamos pensar sobre a verdadeira sabedoria duradoura. É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos significa obedecer aos seus mandamentos. Aqueles que adquiriram a verdadeira sabedoria sabem como obedecer e seguir os mandamentos de Deus. Vamos pensar sobre isso nesse contexto. Na revelação, o apóstolo João viu as pessoas que seriam salvas. Elas seguiram o Cordeiro por onde quer que ele fosse. De acordo com a revelação, essas pessoas sempre seguem o Cordeiro.
Quer a terra seja estéril ou fértil, quer o mundo seja esplêndido ou pobre, elas não se importam com essas coisas. Podemos dizer que essas pessoas são aquelas que têm a verdadeira sabedoria. Deus quer que os membros da família celestial tenham sabedoria. Então, como podemos nos tornar os sábios filhos celestiais? Os filhos que temem a Deus e obedecem aos seus mandamentos serão realmente abençoados no reino dos céus, não serão? Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 28. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, está escrito: Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, o que Ele fará? Quando você seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos, ou seja, quando você obedecer à palavra de Deus, teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos. O que devemos fazer para receber todas essas bênçãos? Devemos obedecer a Deus. Já que Deus prometeu nos abençoar, Ele nunca nos trará mal. Todas essas bênçãos, com certeza, virão sobre você. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Já está escrito que Deus sempre nos dará essas bênçãos, independente do lugar, tempo e circunstância. Bendito serás tu, no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito, ao saíres. Vocês serão abençoados em todas as circunstâncias, quer entrem, quer saiam. Quando isso acontecerá conosco? Isso acontecerá quando guardarmos e obedecermos todos os mandamentos de Deus. A vida de obediência onde cuidadosamente seguimos os seus ensinamentos é o segredo para viver a vida mais feliz em nosso curto tempo nesta terra. A Bíblia nos ensina esse segredo da felicidade. A vida nesta terra não é tudo para nós. Está escrito que tudo nesta terra é uma figura e sombra. Embora o rei Salomão fosse um rei sábio, ele se esforçou para adquirir mais sabedoria. Ele aprendeu sobre o que é alegria, e também o que são loucuras e estultícia. Ele também aprendeu sobre as 7 emoções e os 5 desejos dos humanos, e também o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte que todos devem enfrentar. Ele também aprendeu sobre abelhas, borboletas e dezenas de milhares de flores. Mesmo que ele aprendesse todas essas coisas, não havia verdadeira sabedoria nelas. No final, ele chegou à conclusão de que a sabedoria mais importante que os humanos devem ter é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Irmãos e irmãs, todos esses ensinamentos se aplicam a nós apenas quando estudamos a Bíblia. E não se aplicam a nós quando saímos e vivemos no mundo? Não, de jeito nenhum. Quando nos tornarmos os filhos celestiais que sempre temem a Deus e guardam os seus mandamentos, não importa em qual circunstância ou situação estejamos, Deus certamente dirá: Bendito serás quando entrares, e quando saíres, e te porei por cabeça, não por cauda. Essas são as palavras solenes de Deus. Vamos para o versículo 15. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus. Agora, a situação oposta é explicada. Qual será o resultado da desobediência à palavra de Deus? A Bíblia nos ensina que a desobediência é realmente a coisa mais tola, e não é sabedoria.
Vamos ver o versículo 15 de novo. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então, virão todas estas maldições sobre ti, e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito, ao saíres. Aqui, Deus nos mostra a situação oposta. Quando desobedecemos à palavra de Deus, os sofrimentos nos seguem e as dificuldades nos acompanham por onde quer que formos. Eu espero que toda a nossa família de Sião receba muitas bênçãos de Deus. Para sempre permanecermos em Deus e recebermos bênçãos, que tipo de sabedoria devemos praticar? Toda a nossa família celestial deve temer a Deus e reverenciá-lo sempre. Além disso, devemos obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia registra que quando fizermos isso, Deus sempre nos abençoará abundantemente. A esse respeito, vamos pensar sobre a história do reino de Israel. Quando vemos a história dos reis, houve o rei Saul, o primeiro rei de Israel, o rei Davi, o segundo rei, e o rei Salomão, o terceiro rei. Depois da dinastia de Salomão, Israel foi dividido em norte e sul. O país estava dividido. O nome do país do norte era Israel, e o nome do país do sul era Judá. O reino foi dividido entre Judá, ao sul, e Israel, ao norte. O reino de Judá durou até o reinado do 20º rei depois do rei Roboão. O reino de Israel, ao norte, começou com o rei Jeroboão, e durou até o reinado do 19º rei. Ao analisar a história de ambos os países, podemos encontrar alguns bons reis em Judá, ao sul, que guardaram os decretos, regulamentos e leis de Deus até certo ponto. Em Israel, ao norte, porém, desde a época da dinastia de Jeroboão até o 19º rei, não houve um único rei que agradasse a Deus. Então, podemos perguntar, por que Deus permitiu que a história dos reis fosse escrita na Bíblia? Quando formos ao reino dos céus, Deus nos fará o sacerdócio real. Ele não prometeu nos dar autoridade para reinar sobre o reino dos céus de acordo com a vontade de Deus para sempre? Precisamos dar uma boa olhada na história dessas dinastias. Então, por que Israel, ao norte, não aceitou e nem seguiu completamente a vontade de Deus? Foi porque eles falharam em possuir a sabedoria necessária para obedecer e guardar a palavra de Deus. Ao governar seu país, eles confiaram apenas em sua própria autoridade e poder humano. Eles não tinham a sabedoria que lhes permitiria desfrutar de uma época pacífica e próspera dentro da graça de Deus. Porém, no caso de Judá, ao sul, houve reis como Ezequias e Josias. Eles pensaram, já que não guardamos as leis, decretos e regulamentos de Deus, nosso reino se tornou miserável. É por isso que tem havido muitos desastres e dificuldades. Depois de compreender isso, tanto o rei Ezequias quanto o rei Josias guardaram a Páscoa sagradamente. Cada um deles fez uma resolução, pensando, esse reino deve guardar as leis, decretos e regulamentos de Deus. Eu devo fazer esse país obedecer à vontade de Deus. Dessa forma, eles receberam muitas bênçãos de Deus. Podemos descobrir essa história de receber bênçãos durante a época desses reis. Todos os reis que obedeceram aos ensinamentos de Deus foram reconhecidos como bons reis, e receberam bênçãos de Deus. Contudo,
Os reis de Israel, ao norte, não obedeceram aos ensinamentos de Deus. Assim, eles sempre estiveram envolvidos na idolatria e na adoração de Baal, e estavam alienados de Deus. Se nós também sempre habitarmos em Deus, obedecermos às leis, decretos e regulamentos de Deus, e vivermos na palavra de Deus enquanto damos glória a Deus durante a nossa vida, então a nossa vida espiritual, assim como a nossa vida física, será mais próspera. Vocês não acham? Nunca devemos nos afastar da sabedoria que Deus nos deu. Ao contrário, devemos obedecer aos ensinamentos de Deus, e segui-lo por onde quer que Ele nos guie, para que possamos ser abençoados. Em nossa família física também, quando ouvimos as palavras de nossos pais, coisas boas acontecem. É o mesmo com a família espiritual. Sobre a família espiritual, Salomão disse que seguir os mandamentos de Deus com absoluta obediência é a maior sabedoria que a humanidade deve ter. Ele nos iluminou ao dizer: isto é o dever de todo homem. Para que os membros da família celestial recebam muita graça de Deus e entrem no eterno reino dos céus com segurança, as bênçãos de Deus são essenciais. Quando essas bênçãos virão sobre nós? Deus diz que as bênçãos virão sobre nós quando guardarmos os seus mandamentos. Portanto, por onde quer que Ele nos guie, nunca devemos nos desviar dos seus ensinamentos. Eu espero que todos nós possamos permanecer em seus ensinamentos sempre. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. No livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, está escrito: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é esse dragão de acordo com o capítulo 12, versículos 7 a 9? O dragão não é chamado de Satanás, o diabo. Irou-se o dragão. Em outras palavras, Satanás, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que eles guardam? Os mandamentos de Deus. Eles são aqueles que obedecem a todos os decretos, regulamentos e leis que Deus deu a eles. Está escrito: os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás está contra quem? Ele está guerreando contra a mulher. Ele foi guerrear contra o restante da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, Deus está claramente definindo para nós neste versículo quem está do lado de Deus, e quem está do lado de Satanás. Quem está do lado de Deus? O restante da descendência da mulher. Os mandamentos de quem eles guardam? Eles guardam os mandamentos de Deus. Eles são os que lutam contra Satanás. Podemos entender claramente que aqueles que guardam os mandamentos de Deus estão do lado oposto de Satanás. Em outras palavras, eles estão do lado de Deus. Quem são eles? Eles são o restante da descendência da mulher, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. No fim, as únicas pessoas na terra que podem lutar contra o dragão são aquelas que guardam os mandamentos de Deus. Vamos continuar com o primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para... O que ele está dizendo para ele fazer? Guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Davi disse a seu filho Salomão: pelo que tenho vivido até hoje, a melhor coisa é guardar os mandamentos de Deus. Certifique-se de guardar os seus mandamentos. Para quê? Para acontecer o quê? Para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores.
A Bíblia explica que Deus mostrará amor por 1000 gerações àqueles que se esforçam para obedecer aos mandamentos de Deus e seguir seus ensinamentos, e que essas pessoas prosperarão em tudo o que fizerem, e por onde quer que forem. Vamos continuar com o livro dos Provérbios, capítulo 19. Provérbios, capítulo 19, versículo 16. O que guarda o mandamento. O que ele faz? Ele guarda a sua alma. Uma pessoa assim sabe como guardar a sua própria alma. Quando a sua alma estava sob o poder de Satanás, ela estava destinada a ir para o inferno. Porém, depois de guardar os mandamentos de Deus, a alma pode escapar do poder de Satanás. Para quem a alma volta, ela está agora em uma posição de voltar a Deus. Assim, está escrito no versículo 16: o que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Há aqueles que desobedecem aos mandamentos de Deus, e praticam a iniquidade por conta própria. Eles guardam o domingo no lugar do sábado, e o Natal no lugar da Páscoa. Eles realizam o batismo a seu próprio critério, no lugar do batismo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como temos estudado até agora, Deus nos ensina completamente sobre os seus mandamentos por toda a Bíblia. Por que Deus enfatiza os mandamentos? Porque, sem os seus mandamentos, nossa alma nunca conhecerá o caminho para o reino dos céus por conta própria. Como estamos guardando os seus mandamentos, um por um, no final, onde chegaremos? Deus fez todos os mandamentos para alcançarmos o reino dos céus no final. Toda a nossa família celestial deve sempre guardar os mandamentos de Deus e obedecer a sua palavra. Somente então, podemos dizer que somos os filhos de Deus que têm a maior sabedoria. Eu espero que todos nós nos tornemos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e obedecem às suas palavras. Já que temos a evidência de que somos os filhos de Deus Pai e de Deus Mãe, vamos fielmente andar no caminho do Evangelho. Então, seremos realmente abençoados no reino dos céus. Isso não é verdade? Deus Todo-Poderoso é aquele que administra e opera todo o universo. Em todo o universo, este planeta Terra é tão pequeno e insignificante que não há necessidade de Deus prestar atenção nele. Porém, Deus cuida dele com muita consideração para nos salvar. Ele se esforça para nos dar a salvação e a vida eterna. Ele até nos permite desfrutar da eterna bênção e felicidade no reino de Deus, e possuir até a autoridade de reinar sobre o reino celestial. Isso não é verdade? Eu espero que nenhum de nós perca esse caminho de fé. Como o povo celestial, vamos nos perguntar: quem devemos nos tornar, aqueles que vivem para as coisas momentâneas desta terra, ou aqueles que vivem para as coisas eternas? Hoje, vamos gravar isso em nosso coração mais uma vez para que possamos ser aqueles que correm diligentemente em direção ao reino dos céus, e em direção à eternidade. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.